Hoje, a gente vai acompanhar uma jornada simplesmente incrível e também bem perigosa, a da vieira gigante, a Pecten Maximus. A história começa com um ovinho quase invisível e termina, para uns poucos sortudos, como um tesouro lá no fundo do oceano. É de verdade uma história de sobrevivência contra todas as probabilidades. E para a gente ter uma ideia da escala dessa história, vamos começar com este número: 15 milhões. É a quantidade de óvulos que uma única vieira com apenas 3 anos de idade pode liberar de uma só vez. 15 milhões. É um número realmente astronômico. E aí vem a pergunta, né? De todos esses milhões, quantas de fato chegam à vida adulta? A resposta mostra uma luta pela vida que é, assim, brutal. A imensa maioria não sobrevive. A jornada de cada uma delas exige uma resiliência que é quase impossível de imaginar. A vida da vieira começa com uma liberação em massa e sincronizada de gametas na água. É uma estratégia de reprodução onde o jogo é apostar na quantidade, porque a chance individual de cada um é mínima. É uma verdadeira loteria. E olha, essa estratégia de apostar nos números só faz sentido porque elas vivem muito. Uma vieira gigante pode passar dos 20 anos de idade. Isso significa que ela tem mais de 20 chances, uma por ano, de liberar milhões de óvulos, torcendo para que tudo conspire a favor, tipo a temperatura da água estar perfeita para a fertilização. E essa jornada toda, de um ovo fertilizado até uma pequena vieira, leva mais ou menos 40 dias. Em pouco mais de um mês, ela passa por várias transformações, de uma larva que nada livremente para uma criatura pronta para se fixar no fundo. Cada um desses passos é um ponto crítico de vida ou morte. Durante as primeiras semanas, essas larvas microscópicas são o que a gente chama de plâncton. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas estão completamente à mercê do oceano, flutuando sem controle nenhum, levadas para onde a maré mandar. Pensa numa criaturinha minúscula, menor que um grão de areia. É nesse tamanho que ela começa a desenvolver estruturas bem pequenas, como uma espécie de véu com cílios, o vélum, que ela usa para nadar e se alimentar. E depois, um pezinho, que vai ser fundamental para explorar o mundo. E a lista de ameaças que elas enfrentam é gigantesca. Sobreviver a uma batalha a cada segundo. Elas podem ser comidas por outros bichos, podem morrer de fome se não tiver fitoplâncton suficiente, ou podem simplesmente ser levadas pelas correntes para águas frias demais ou sem nutrientes. Depois de semanas flutuando por aí, sem rumo, chega o momento mais crítico de todos. A larva precisa encontrar um lugar seguro para se fixar e passar por uma transformação completa. Se não encontrar, ela morre. Simples assim. E esse é o ponto sem volta. Não tem segunda chance. A larva precisa escolher o lugar perfeito no fundo do mar para começar uma vida totalmente nova. Agora, uma vida sedentária. Nesse estágio, que tem o nome de pediveliger, ela usa aquele pezinho que desenvolveu para explorar o fundo do oceano. Ela literalmente vai tateando, sentindo o ambiente, procurando a textura certa, as condições ideais para poder se prender de vez. Quando ela finalmente acha o lugar certo, começa a metamorfose. É uma transformação radical. Pensa numa lagarta virando borboleta, só que debaixo d'água. Ela absorve os órgãos que usava para nadar e começa a construir sua famosa concha. Esse processo é tão intenso que a taxa de sobrevivência pode cair para apenas 2,5%. Bom, para quem conseguiu sobreviver a essa jornada épica, ufa, chegou. A vieira juvenil começa sua vida meio enterrada na areia e no cascalho do fundo do mar. É um capítulo totalmente novo com outros desafios. Já adulta, ela fica ali assentada no fundo, com a concha quase escondida no sedimento, como a gente vê aqui. Mas não se engane, ela não é totalmente parada. Ela tem uma fileira de olhinhos bem primitivos que detectam sombras. E se um predador se aproxima, ela consegue escapar dando umas palmadas com a concha, se impulsionando em jatos curtos e bem potentes. E claro, esse ciclo natural incrível se cruza profundamente com a atividade humana. Isso traz ameaças, mas, felizmente, também está trazendo novas soluções. As ameaças que nós criamos são muitas. Vão desde a poluição até a pesca excessiva. Mas a principal, sem dúvida, é a pesca de arrasto, a draga de vieiras. Esse método não só captura as vieiras, como pode destruir completamente o habitat do fundo do mar, prejudicando muitas outras espécies que dependem dele. Então, como a gente pode suprir a demanda sem acabar com os estoques selvagens? Bom, a aquicultura aparece como uma alternativa. É um ambiente controlado
que basicamente reescreve essa história de sobrevivência da vieira. O que a aquicultura faz, na prática, é dar um pulinho por cima de toda aquela fase larval super perigosa que a gente viu. Desde laboratórios que imitam as condições ideais para a desova, até fazendas no mar, o cultivo de vieiras busca ser uma alternativa mais sustentável. Então, no final das contas, a gente sai daquele número 15 milhões de ovos para chegar em um único sobrevivente no fundo do mar. A jornada da vieira gigante é um exemplo incrível de resiliência, e cada anel na sua concha conta um pedacinho dessa história. Saber de toda essa complexa história de vida acaba transformando uma simples iguaria numa verdadeira maravilha da natureza. E talvez isso desperte um apreço maior pela jornada por trás da comida que a gente consome. É de fato uma odisseia dentro de cada concha.